Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cassiano Guimarães, eu sou arquiteto e aqui a gente fala bastante a respeito de arquitetura residencial. Então, se você já gostou da ideia, depois eu te convido a dar uma olhadinha no meu canal, assistir outros vídeos e, se for do seu interesse, se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Combinado? Bom, muito se pergunta sobre quanto tempo demora para fazer um projeto de arquitetura, como é o processo, como o arquiteto trabalha. E para esses assuntos eu já tenho vídeos específicos aqui no canal. Eu vou deixar alguns aqui na descrição, depois dá uma conferida. Mas hoje eu quero falar sobre a ideia de maturação de projetos arquitetônicos. Na verdade, maturação de projetos não é nenhum nome oficial e, na verdade, nem um assunto muito usual que se discute por aí. É simplesmente uma expressão que eu uso para definir um conceito que eu acho super importante de ser aplicado no desenvolvimento de projetos e que me garante ótimos resultados. Então vamos lá, mas o que seria esse tal de período de maturação de um projeto de arquitetura? Eu vou dar um exemplo que vai deixar essa ideia mais clara. Pense em uma garrafa de vinho. A garrafa é o produto final que chega até nós, mas para que ela chegue nesse ponto e com toda essa qualidade, foram precisos vários processos. Pensando apenas no vinho que está ali dentro, esse vinho precisou passar por um período de maturação, um período que ele ficou parado em barris de carvalho, por exemplo, passando pela ação do tempo, para que então ele pudesse atingir a sua melhor versão. E esse tempo de amadurecimento do vinho é crucial para a sua qualidade. Bom, na minha opinião, um projeto arquitetônico também deve passar por uma espécie de período de maturação para atingir a sua melhor versão. Não, eu não estou dizendo que o projeto deve ficar engavetado por um longo período, não é isso. Então, como funciona esse processo de maturação de um projeto? Bom, principalmente nas etapas iniciais de criação e desenvolvimento de um projeto arquitetônico, se exige um grau de pensamento e reflexão muito grande por parte do arquiteto. Afinal, não é nada fácil o desafio de transformar ideias e conceitos em traços, em soluções projetuais adequadas ao cliente e que ainda abarquem questões como o respeito à legislação vigente, o melhor aproveitamento do terreno, a melhor disposição da edificação em relação ao solo. Por isso esse processo pode ser muito maçante e pouco frutífero. E para que isso não ocorra, ou seja, para que eu consiga extrair o melhor desse processo, para que ele seja frutífero e resulte em um projeto de qualidade e diferenciado, eu preciso lançar mão do conceito de maturação projetual. Isso quer dizer que, em meio a esse processo de reflexões intensas, de colocar tentativas à prova, de criar os primeiros esboços, eu preciso também de tempo para que o projeto seja maturado na minha cabeça. Vou te dar um outro exemplo rápido com o qual talvez você se identifique. Sabe quando estamos desenvolvendo alguma atividade que exige muita reflexão e concentração? Como escrever um texto, por exemplo. Estamos lá com o tempo contado e depois de muito esforço finalizamos o texto. Talvez no dia seguinte, ao olhar para esse texto que você escreveu, você pense: nossa, essa parte poderia ter sido melhor. Eu acho que eu vou mudar. Ou então, nossa, por que eu dei essa volta toda ao invés de simplesmente dizer tal coisa? Ou, nossa, essa parte ficou meio confusa. Ontem parecia bom, mas hoje, lendo, nem parece que fui eu que escrevi. Pois é, talvez isso tenha ocorrido porque não demos tempo suficiente para o nosso cérebro processar as ideias e então conseguirmos ter uma visão mais clara sobre o assunto para amadurecer o texto. Claro, é preciso trabalhar com afinco, mas é preciso também saber a hora de pausar, de dar espaço ao ócio criativo, de apenas deixar as informações serem processadas sem nos intrometer. Então, quando eu estou projetando e percebo que estou martelando insistentemente a mesma questão, tentando resolvê-la, quer dizer que é hora de dar um tempinho para que o cérebro faça o seu trabalho
processe e organize as informações para que na próxima vez que eu voltar àquele projeto, minha visão esteja renovada. E esse processo de maturação acontece subconscientemente sem que a gente perceba. E olha, entender isso foi essencial para mim, porque no desenvolvimento de qualquer projeto, nós arquitetos, com certeza vamos nos deparar com inúmeras encruzilhadas. E na minha experiência, ao invés de atropelar os questionamentos e tentar forçar uma resolução simplesmente para não perder tempo, é melhor dar espaço para a maturação, que acontece quando eu paro, seja em um intervalo de 15 minutos ou de um dia para o outro ao final do expediente de trabalho. Ao dar um tempo, mesmo que eu esteja fazendo outra atividade, assistindo a um filme, fazendo uma caminhada no parque, de forma subconsciente, meu cérebro ainda estará tentando resolver aquele problema. E no dia seguinte, quando me deparar novamente com o projeto, provavelmente tudo estará um pouco mais claro. E quando trabalhamos com mais de um projeto ao mesmo tempo, esse método ainda continua um grande aliado. Vamos supor que eu tenha 2 projetos para desenvolver. Eu posso iniciar o primeiro, vamos chamá-lo de projeto A, até o ponto que eu sinta que fiz um bom avanço e estou começando a me deparar com outras questões adversas que devem ser solucionadas, mas demandarão outra grande dose de esforço. Suponhamos que eu já esteja há 2 dias nesse projeto A. Talvez seja a hora de deixar esse projeto de lado por alguns dias para dar atenção ao projeto B. Enquanto eu trabalho no projeto B, que me traz outros tipos de desafios, estou dando espaço para que meu subconsciente continue trabalhando naquelas questões do projeto A. Quando eu sentir que é a hora, volto novamente para o projeto A com reflexões frescas e renovadas, enquanto as reflexões do projeto B continuam a ser processadas em segundo plano, e assim por diante. Esse é um processo que funciona super bem para mim, porque além de tornar o trabalho mais produtivo, resulta em projetos muito mais maduros, racionais e eficientes. Bom, o intuito desse vídeo foi mostrar um pouquinho como eu organizo o meu processo de trabalho, mas principalmente mostrar que o desenvolvimento de um projeto arquitetônico não é uma coisa tão simples e rápida. É preciso sim tempo para que o projeto seja desenvolvido e aperfeiçoado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like para que eu saiba. E obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.